beleza? É aqui neste estúdio que trabalha o Pedro Bronfman, um brasileiro que anda fazendo muito sucesso na área musical em que trabalha. Minha entrada no mundo da música começou mais ou menos aos 10 anos, quando eu ganhei meu primeiro violão. Sempre enchi o saco que queria um violão, que queria... E brincava com o violão, mas só comecei a fazer aula quando eu tinha, sei lá, 12 anos. Aí comecei a tocar violão, comecei a tocar guitarra. E comecei a levar bastante a sério, assim, sabe? Me interessava muito por música instrumental brasileira e jazz. Aos 18 anos, veio estudar música na Berklee College of Music em Boston. E depois de se formar, voltou para o Brasil. Mas enfim, então estava no Brasil produzindo, principalmente tocando. E conheci minha namorada na época, a atual mulher, que queria muito vir para os Estados Unidos. Ela queria ser diretora de cinema, queria estudar um pouco de cinema aqui. E depois de 4 anos no Brasil, batalhando o lance de música instrumental, estava um pouco frustrada. Tinham 2 avenidas, ou você fazia a música mais sofisticada e tocava, sabe, música de fundo nos restaurantes, ou música para ganhar pouco, ou então você ia e tocava com um cantor, tentava conseguir uma gig de trabalhar com um cantor importante, mas aí também você estava sempre acompanhando o cantor e estava sempre no seu cantinho ali, um pouco limitado com, sabe, o seu poder criativo. Sem esquecer o lado instrumentista, entrou no mundo da produção musical em Los Angeles. Aqui é a meca até hoje da produção musical, da produção de CD. E chegando aqui, a Dani começou a estudar cinema na UCLA e todos os amigos dela estavam fazendo curtas e todo mundo precisava de música e eu era o músico do grupo. Então, comecei a fazer trilha para todos os curtas, para todo, e imediatamente quando eu comecei eu falei, encontrei meu caminho. Envolvido com trilhas de filmes, o Pedro foi construindo uma carreira promissora. Começou com um trabalho na televisão e o fato de ser imigrante acabou ajudando nesse início de vida nos Estados Unidos. Eu fui trabalhar com um compositor chamado Jeff Rona, que estava fazendo muita coisa para ESPN, muitos programas para ESPN. E aí eu estava lá 1 mês e pintou um documentário da ESPN sobre o Pelé. Imediatamente, assim. Aí o cara falou, sobre o Pelé eu vou chamar o Pedro. Então eu fui lá e fiz metade do documentário da ESPN, eu que fiz a trilha. A principal diferença de você compor para um filme, ou você compor para fazer uma canção, é que compondo para o filme você está compondo para dar um suporte emocional para o que está acontecendo na tela. Você geralmente tem um tempo específico, quer dizer, você junto com o diretor determina aonde a música vai entrar, quais são as cenas que precisam de música. Geralmente um filme tem... entre metade dele e 2/3 dele tem música. Quer dizer, você tem entre 40 minutos e 1 hora e pouco de música para um longa-metragem. E Pedro esteve no comando musical de 2 grandes sucessos nacionais que já fazem parte da história cinematográfica do Brasil: Tropa de Elite 1 e 2. Você está fazendo uma música para funcionar com aquela imagem. Se precisa ser bonita e emocional e fazer a pessoa chorar, é o que você vai tentar fazer. Se precisa ser escura e barulhenta e deixar a pessoa nervosa ou sabe, na ponta da cadeira, assim, é o que eu vou fazer para ajudar. Para a gente entender melhor o trabalho do Pedro, a gente tem uma cena aqui do Tropa de Elite 2. Isso. Né, Pedro? Quem viu o filme, ótimo. Quem não viu, azar. Vai ter que ver a cena. Não vai entender nada. Eu não vou deixar rolar até o final para não ter nenhum spoiler aí, mas... Tá certo. E aí, Pedro, você vai mostrar uma cena, para começar, uma cena crua, só com a voz, e depois com o seu trabalho para a gente notar a diferença que fica a cena, é isso? É isso. Vamos ver, então. Então vamos começar. Esse é o depoimento lá do Nascimento. Comandante, ex-comandante da Polícia Militar do Estado do Rio. Você vendo ele falar sem a trilha que eu compus para... Um dos piores bandidos que eu tive o desprazer de conhecer na minha vida como policial. Na minha opinião, eu sou suspeito para falar, porque é o que eu faço, falta emocionalmente aquela música para te botar no tom da coisa toda, entendeu? Para criar o suspense do filme. Comandante, ex-comandante da Polícia Militar do Estado do Rio, ex-secretário de Segurança, seu Guaraci Novaes, um dos piores bandidos. A música vai entrando aos poucos, assim, essa música tem
quase 4 minutos, ela vai crescendo durante a cena. Enfim, o movimento da música também dá um movimento maior para a cena, quer dizer, faz a cena fluir de uma maneira... De mais de 20 assassinatos na zona oeste da cidade. Vamos para outra cena. Sem música. O que não engula é seu estoque de crime! Isso eu não vou assumir as minhas funções aqui! Quer o senhor, quer não! Você tem uma cena bem dramática dos políticos gritando e tudo, mas aí corta para uma aérea de Brasília, que quer dizer, é linda, o shot é lindo, funciona, mas sem a música ela não conecta as duas coisas, entendeu? Então com música que vai dar o drama e vai conectar as duas cenas. Democraticamente eu fui eleito, e o senhor vai ter que cumprir suas palavras. Quer não engula é seu estoque! Isso eu não vou assumir as minhas funções aqui! Quer o senhor, quer não! Você tem um momento de catarse da cena desse sobrevoo do helicóptero aí em Brasília e a narração do Wagner. Neste último exemplo, ele mostra como mudar o ambiente de duas cenas completamente diferentes. E aqui você tem as cordas, você tem quase uma orquestra tocando, uma coisa muito mais pessoal, muito mais, entendeu? Que emocionalmente, no estômago, de uma certa maneira, você sente, você se conecta com o personagem de uma maneira muito mais profunda, entendeu? Além de Tropa de Elite, o Pedro assina outros trabalhos internacionais de destaque. Um deles é Max Payne 3, um game americano que se ambienta no Brasil. E cada vez mais estão pintando mais trabalhos aqui e eu estou fazendo menos filmes no Brasil. Então, por enquanto, a coisa está funcionando bem. E eu tenho essa mobilidade de poder ir para o Brasil e ficar... No ano do Tropa de Elite, eu fiz 3 filmes no Brasil, do Tropa de Elite 2. E também o Tropa de Elite 2 eu tive que ficar o filme inteiro no Brasil, porque por causa da coisa da pirataria, não podia mandar arquivo pela internet, não podia ter coisa, então eu tive que fazer o filme todo de lá. Então, em 2010 eu passei, sei lá, 5 meses no Brasil, dos 12 meses do ano, né? Foi produzindo trilhas sonoras que Pedro se encontrou profissionalmente. Usou sua paixão pela música para criar e desenvolver o seu trabalho. Você não precisa traduzir, você não precisa explicar, a música você sente na pele, assim, quando vem aquela música que te emociona, você fica arrepiado, você... Então, a música para mim é vida, sempre foi parte da minha vida, eu não sei o que é a vida sem música e eu acho que faz a minha vida muito melhor. E no próximo bloco vamos ver a combinação de música e teatro. Me and my baby and me, we're about as happy as babies can be.